vender sem ser chata, né? A gente tem um tabu em relação à venda que a gente sempre acha que vender é chato. Ai, meu Deus, lá vai aquela pessoa vai achar que eu vou estar enchendo o saco dela. Mas a verdade é que vender não é chato, não precisa ser uma coisa chata, né? O que é chato é quando a gente vê aquela pessoa que vem toda hora. Oi, fulana, compra o meu serviço. Oi, fulana, agenda o seu horário. Oi, fulana, compra o meu produto. Isso é uma pessoa chata. Agora, quando você envolve o seu cliente, quando você vende gerando desejo, quando você vende contando histórias, a venda ela se torna prazerosa, ela se torna incrível, tanto para você quanto para o seu cliente. E eu vou contar aqui uma história minha pessoal, para você conseguir entender, e eu acho que você vai se identificar também, se você passa por isso. Eu sempre tive loja, né? Eu tive loja durante 6 anos na minha vida, mas eu era uma pessoa extremamente tímida. Inclusive o meu primeiro emprego foi no shopping e eu vendia muito, né? Mas eu era muito tímida, eu tinha medo de vender. Apesar de eu ter essa habilidade, que eu nem sei como, por eu ser muito tímida, eu tinha medo de vender. E aí, conforme o tempo ele foi passando, né, eu fui percebendo que eu não posso ter medo de vender. Eu tenho que ter medo de não ter dinheiro no final do mês, né? E eu tenho que achar opções de vender sem ser chato, sem ser assim insistente, né? E aí eu comecei a trabalhar muito essa linha de histórias, né? Na época que eu tinha loja, eu fazia muito provador. E fazer o provador foi um grande desafio, porque eu me sentia péssima para aparecer, né? E foi um desafio, assim, muito desafio mesmo, mas que fez toda a diferença na hora da venda. Por quê? Eu estava ali o tempo inteiro mostrando, vendendo, mas eu não estava assim, compre a minha roupa, compre... Não, eu estava mostrando situações do dia a dia que poderiam usar aquele look, estava mostrando como era o caimento. Então é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa estar ofertando o tempo inteiro, falando que a sua agenda está aberta, falando os horários disponíveis, falando assim, últimas vagas, últimos horários. Transforme o seu olhar comigo, esteja pronta para o final de semana, com várias abordagens diferentes, mas mostrando que de fato o seu serviço ele vai mudar a vida daquela pessoa. Então você pode contar uma história de uma cliente, você pode contar uma história sua mesmo, que nossa, eu tava com a sobrancelha para fazer e aí eu tava enrolando e aí eu resolvi fazer e na semana eu tive uma festa e foi uma facilidade absurda para mim e tudo, e você vai estar ali e no final você fala assim, inclusive eu ainda tô com 2 horários aqui, se você quiser, nos seus stories ou no seu feed, no seu WhatsApp, mas você vai estar vendendo sem estar insistindo o tempo inteiro. As pessoas precisam saber que você tem vaga, que você tem horário. Por quê? Não adianta você postar hoje e aí você só vai postar daqui a 10 dias. Você nunca vai ter cliente, porque as pessoas esquecem. É tudo tão rápido na nossa vida que se você não estiver lá todo dia ofertando, as pessoas esquecem. Ai, mas Bruna, as pessoas elas vão me achar muito chata. Não, pelo contrário, elas vão lembrar o que você faz, elas vão lembrar que você tem vaga ainda, elas vão lembrar que você pode ajudá-las. E isso vai fazer com que você consiga ter sempre cliente de uma maneira leve, né? De uma maneira que vai fluir tranquilo. Não vai ser aquela coisa chata, você tem que ficar indo atrás o tempo inteiro. Você vai estar fazendo o seu trabalho, você vai estar aparecendo ali para todo mundo, mostrando, contando uma história, falando que você ainda tem vaga, que você ainda está com horário para a semana, mas você não vai estar perturbando ninguém. E com isso, quanto mais repetitivo a gente mais as pessoas fixam na cabeça delas o que a gente faz e o que elas preferem da gente, e elas precisam da gente. Então, o ser humano, né, nós somos todos assim, nós só aprendemos com a repetição, né? Um bebê, quando começa a andar, quantas vezes ele cai até aprender a andar? Inúmeras, mas ele aprende a andar por quê? Porque ele repete os mesmos movimentos todos os dias. A gente também, a gente aprende a fazer... Você mesmo, começou a aprender a fazer a técnica como? Treinando todo dia ali, ó, tentando fazer a mesma coisa. E é absolutamente normal você precisar ofertar ali todo dia, mostrar que você existe.
Porque se você não oferta todo dia, se você fica com esse medo, a sua concorrente está ofertando, está vendendo e está pegando cliente. Então você precisa aparecer ali todo dia, tá? Mostrar os seus horários disponíveis e não precisa ficar com medo, não precisa ter vergonha. Vender é normal, a gente começa vendendo a nossa imagem, né? Quando a gente aparece em um lugar, a gente está toda arrumada. O pessoal, nossa, a gente está vendendo uma imagem arrumada, bem vestida. Aí a gente aparece e tá desarrumada. O pessoal já olha diferente, né? Porque a gente está vendendo uma imagem diferente do que realmente a gente é, mas é a imagem que a gente passou. Então a venda, ela ocorre o tempo inteiro, mesmo que indiretamente. E você precisa ter essa consciência de que você não precisa ter medo de vender. Vender não é chato, vender é necessário, senão ninguém vai pagar as contas no final do mês. Você vende desde a sua imagem, seu serviço, seu produto, a gente vende tudo o tempo inteiro. Então assim, tenha isso em mente, vá treinando, é muita prática também, né? Você não vai começar hoje, já vai ser uma super vendedora, a não ser que você tenha muita habilidade para isso. Mas se não, você vai aprender e você vai se tornar uma excelente vendedora através da prática, através da confiança que você vai adquirindo em você também, né? Com o passar do tempo. Mas uma coisa essencial, se você quer vender, se você quer ter cliente, você necessariamente precisa ofertar todos os dias.